pessoal. Pra fazer a troca da bateria seria bom. Pode passar, amigo. Ei, isso. Aqui nem começou a chover forte ainda. A chuva tá tudo aqui embaixo, ó. Agora que tá vindo a chuvinha pra cá, vai começar a chover bastante forte agora. Agora tá tora mesmo. Eu vou só olhar aqui, pessoal, o tempo de gravação. Pra gente ver o que é que eu faço da vida aqui. Vou dar uma olhadinha aqui como é que tá a situação aqui. Não, deixa não. 10 minutos de vídeo. 10 minutos. Por mim a bateria vai deixar trocar. Acho que eu vou em casa, vou deixar você em casa, vou trocar a bateria lá e sair. Né?